castanhas. As dos europeus não. As dos europeus descendem todas de íris azul. E, portanto, se elas atualmente parecem todas castanhas, alguma coisa se passou. E é engraçado porque as do povo alentejano, pessoas porque eu me sinto particularmente à vontade de falar, portanto, mesmo que não falo muito, porque eu nasci no Alentejo, e, portanto, e a Susana também, e, portanto, podemos chamar à vontade do povo alentejano, pois o povo alentejano tem, em geral, íris pardas. É muito giro. E, depois de muito habituados, nós, quando nos passa uma pessoa por a frente e olhamos para as íris, perguntamos logo, nasceu no Alentejo. Porque se tem herança alentejana, é muito engraçado, porque percebe-se logo que aquela íris vem de herança alentejana. Os italianos é a mesma coisa. Não são iguais às dos alentejanos, mas são características também. E a maior parte destes problemas celíacos, portanto, são exatamente, penso eu, e tanto quanto os dados que tenho, são exatamente entre os italianos. E, portanto, deveríamos começar a pensar e olhar para isto e dizer o que é que os italianos fazem para ter doença celíaca que nós não estamos a fazer. Nós, para conseguirmos ser como os italianos, temos que fazer qualquer coisa também para ter doença celíaca. Pronto. Como os italianos andaram pelo mundo todo e Pisa hoje é uma coisa que se encontra em qualquer país, é evidente que há uma tendência mórbida na humanidade para seguir determinados projetos alimentares. Chamemos de projetos. E então, qualquer dia temos uma humanidade, portanto, que uma doencinha que estava ali inerente quase a uma terra passa a estar generalizada por um mundo todo. De uma outra forma, por exemplo, também a doença dos pezinhos, aquela insensibilidade característica da coisa, que também fomos nós que espalhamos por um mundo todo. Nós espalhamos uma, os italianos espalham outra, e vamos divulgando assim estas coisas. Eu penso que se trataria, em primeiro lugar, de termos realmente em atenção à alimentação. Não podemos, como o Dr. Abdul disse ontem, portanto eu capaz de dizer, um carro que consome gasóleo não se pode pôr a consumir gasolina. Um carro que consome gasolina não se pode pôr a consumir gasóleo. Portanto, não nos podemos enganar destas coisas. E nós, com a alimentação devíamos começar a ter cuidado e, se calhar, aqueles que querem mudar deveriam começar a falar em alimentação em termos de nutrição. Deixarem de falar alimentação. Vou alimentar-me? Não. Vou nutrir-me. Porque estas coisas são muito importantes como funcionam na nossa cabeça, na nossa molécula.